Olá, pessoas! Quanto tempo eu não gravo uma resenha literária? É porque tem uns livros que não é legal fazer resenha, sabe? Igual agora acabei de ler PNL para advogados. Não vou fazer resenha disso, mas eu li este livro, terminei, na verdade, nas férias. E eu preciso falar dele para vocês. Medicina excessiva, suas causas e seus impactos, do queridíssimo doutor Guilherme Santiago, médico lá do Ipseng, onde eu trabalho, décadas de carreira, professor. E ele fala tanta coisa que deixa a gente assim, no fundo, muita coisa do que ele diz nem é tanta novidade pra gente. Mas ficava na seara da conspiração, sabe? Na seara dessas maluquices, né? Será? Será que não? Será que sim? Aí vem um médico, pesquisador, que atende e fala uns trem que aí você fala, nossa senhora, o trem é verdade mesmo? Aí daí você pira, porque, bom, bom. O doutor Guilherme começa fala autografada, adoro isso, adoro isso. Bom, o doutor Guilherme começa. Antes disso, eu preciso dizer o que ele escreveu aqui na dedicatória, né? Que ele me convida a uma leitura leve, mas profunda, crítica, mas esperançosa. E diz: a boa medicina precisa resistir. Então, esse livro dele é um ato de resistência. Olha, e partindo da própria classe médica, um ato de resistência à medicina atual, à prática da medicina atual. E aí ele passa umas 70 páginas contando da história da medicina, da história da ciência. É muito interessante, eu curti muito. E aí, até que você chega na página 65 e ele vai falar da tecnolatria e hipocondria social. Aí, Chuchu, começa os tapas na cara. Vou ler um trecho. Muitas vezes, uma boa conversa e um bom exame físico são suficientes para aguçar a percepção do médico, acalmar o paciente e propor uma intervenção simples, contando com o tempo e a observação para clarear o rumo. Mas isso exige do médico um tipo de atendimento calmo e atento, que se tornou exceção. E exige do paciente uma virtude que seria sua própria essência, mas hoje virou raridade: a paciência. A mesma ansiedade que corrói o paciente, sempre atormentado pelo fantasma das doenças, afeta também muitos médicos que sucumbem à impaciência e se refugiam nos exames complementares por pura insegurança. A consequência desse ambiente de permanente expectativa por doença acaba por minar a confiança na saúde e potencializar as ansiedades. Você já viu aí, né? O que vem por aí? E aí, o capítulo seguinte é sobre o excesso de diagnósticos e a supervalorização do nada.
Ô, gente, eu tô falando, é um tapa na cara atrás do outro. E aí, ele procura sempre citar uma ou duas fontes que são unanimidade em termos de seriedade de resultado de pesquisa. Porque, como eu vou citar um pouco mais à frente, hoje pesquisa-se muita porcaria, né? Em todas as áreas, não só na medicina. Qualquer um publica qualquer texto merda, qualquer pesquisa merda, e então ele precisou, né, se embasar em pesquisas, em entidade, em organização que é séria a toda prova. Então ele usa, se não me engano, uma ou duas fontes com esse nível de seriedade. E o que essas fontes dizem? Que o avanço da tecnologia trouxe um excesso de diagnóstico irrelevante. Ele usa uma sigla para falar de nós pacientes. Não sei falar inglês. VOMIT, com T mudo, VOMIT, que seriam as vítimas da tecnologia moderna de imagens. E por que ele fala vítimas da tecnologia moderna de imagens? Porque muitos dos exames que nos são pedidos nos colocam em risco potencial para câncer, por exemplo. Caso da tomografia. Ó, se você é neurado, se você é hipocondríaco, pula esse vídeo, esqueci de falar antes. Porque as coisas que ele fala que pode te assustar, fazer você não acreditar na medicina, e eu não sei se isso é bom ou é ruim. Claro que a gente tem que ter crítica, claro que a gente tem que balizar tudo isso que ele está dizendo. Claro que eu dou razão a ele, mas eu também não vou abrir mão dos tratamentos que eu faço, porque a solução que ele dá também eu não consigo seguir, tá? Então, assim, muita calma nessa hora. E aí, ele fala de uma situação vivida pela Coreia do Sul. Em 1997, o sistema de saúde lá começou a oferecer exames periódicos de ultrassonografia para a detecção precoce do câncer da tireoide. E aí, em outros países, não só de tireoide, de mama, então muita mamografia e etc, etc, com qual ideia? A detecção precoce do câncer salva vidas. E o que o estudo, ou vários estudos mostram, é que não. Você tem um grupo que faz o controle periódico e você tem um grupo que não faz controle nenhum. No grupo que faz o controle periódico, que você acha o câncer no iniciozinho, trata, cuida, o percentual de gente que morre é o mesmo de quem não fez o controle periódico para descobrir com precocidade. Não dá vontade de morrer? Não dá vontade de descabelar? Isso foi observado a partir da Coreia do Sul em 97, né, com câncer de tireoide, mas em vários outros casos, isso é percebido
em todos os países que têm essa prática de oferta de exames de imagem e outros para detecção precoce de câncer, e o resultado é sempre o mesmo, exceto para o câncer de intestino. Para esse, os estudos mostram que quem não detecta com precocidade morre mais. Então, assim, aí deixa eu continuar lendo. Então, lá em 97, na Coreia do Sul, centenas de milhares de pessoas fizeram o teste para detecção do câncer de tireoide a baixo custo. E a incidência disparou. De 5 casos a cada 100 mil pessoas em 1999 para 70 a cada 100 mil em 2011. Ou seja, detectava-se muito pouco câncer de tireoide e com a oferta a baixo custo dos exames de imagem, a detecção de câncer de tireoide foi lá em cima. Ou seja, vamos salvar mais vidas. Só que não. Era de se esperar. 2/3 das pessoas diagnosticadas tiveram as glândulas da tireoide removidas e assumiram o tratamento definitivo do hipotireoidismo que foi gerado com a retirada da glândula. Era então de se esperar que um programa de saúde pública tão amplo e caro salvasse muitas vidas, mas não foi o que houve. Agora, embora o câncer de tireoide tenha passado a ser o mais diagnosticado na Coreia do Sul, a taxa de mortalidade causada por ele permanece exatamente a mesma. Uma para cada 100 mil. Diante disso, em 2014, foi proposta a interrupção desse programa de rastreamento. Mas a associação lá considerou um ato de desrespeito aos direitos humanos. E aí ele fala do misto da tecnolatria. Olha que termo interessante, né? A idolatria pela tecnologia. Tecnolatria. Conflito de interesse e descaso com a medicina baseada em evidências. Ele fala das experiências dele em consultório. Uma das situações mais comuns, no caso dele, que é gastrohepatologista, fígado, é o encontro casual de nódulos hepáticos em pacientes que não têm sintoma nenhum. Normalmente são encontra isso em ultrassonografia rotineira de check-up. E aí, invariavelmente, são nódulos benignos que não precisam nem serem mencionados e nem requerem nenhum tipo de intervenção. No entanto, o paciente já chega para ele com exames adicionais. Nossa, tem um nódulo no fígado, acusou a ultrassonografia. Aí faz tomografia ou ressonância magnética, além de vários outros testes laboratoriais. Inclusive, aqueles testes chamados marcadores tumorais, que são falhos, que não são confiáveis para o rastreio de câncer. E segundo ele, nunca são recomendáveis como exame de rotina, a não ser em situações muito específicas. O desafio do médico passa a ser o de convencer o paciente de que aquele achado não passa de nada. E que ele não deve perder a confiança na própria saúde por causa desse nada.
No entanto, alguns ainda preferem procurar outro médico que vai lhes pedir algum exame anual de vigilância. São os vomit convictos, né? As vítimas da tecnologia moderna convictos, atormentados pela hipocondria social. Enfim, ele fala que essa é só uma, nós vamos falar mais de quem? Uma das situações em que, em nome da saúde, você adoece gente, você não, a medicina adoece gente saudável. Você tem noção da preocupação de uma pessoa que fez um exame de rotina e que acharam um nódulo no fígado com câncer? É câncer, não é? Todos nós já passamos por uma situação dessa. Meu caso foi na mama. Eu fiquei anos fazendo mamografia de 6 em 6 meses, porque tinha um nódulozinho, tinha que controlar. No final das contas, ele não crescia, ele não aumentava, não era nada. E aí uma médica, Adriana, isso é glândula mamária, isso não é nada. E eu fiquei, a primeira vez que achou esse nódulo, eu quase morri do coração. Bom, ele fala até de teste ergométrico para paciente assintomático, sempre, né, gente? Claro. Então, assim, o paciente é assintomático, não tem fator de risco definido para doença coronariana e é submetido a teste ergométrico sem fundamento. E, segundo eles, pode causar muitos dissabores. E aí eu não vou ficar lendo o livro para vocês. Vocês têm que ler, se comprar o livro e ler. E o resultado, né, desses diagnósticos em excesso de nódulos que nunca são nada é, como é que ele fala aqui? Literalmente é o medo da doença suprimindo o prazer de viver. E ele continua, ele fala daquilo que virou um dogma, o dogma do diagnóstico precoce. E é realmente o que a gente ouve. Descobrir o mais cedo possível para ter maior chance de cura. A coisa não é bem assim. Existe um artigo que ele menciona aqui que fala o seguinte: esse mito nasce da crença de que a detecção precoce do câncer salva vidas e prospera pelos desejos e ansiedades humanas, especialmente o medo da morte. Mas pode causar danos, por exemplo, levando as pessoas a se submeter a tratamentos desnecessários ou a gastar dinheiro em medicamentos não comprovados. Vocês lembram daquela fosfotoramina para câncer? Pois é. Pode também inviabilizar ou impedir investigações promissoras, desviando a atenção dos cientistas e monopolizando o financiamento. O rastreio regular pode ser benéfico para alguns pacientes com fator de risco específico, mas não para qualquer pessoa, principalmente assintomática, né? E aí ele fala aqui que esses rastreios para pessoas assintomáticas sem fator de risco específico costumam ser os argumentos para a sustentação dessa defesa costumam ser puramente dogmáticos,
já que as verdadeiras intenções são inconfessáveis. Ai, gente, e esse negócio, ele fala aqui, por exemplo, há um nódulo na tireoide e não sei o que, tirou, um monte de gente tirou a tireoide por causa desses nódulos. E agora você convive com o hipotiroidismo a vida inteira. Você era sintomático, esse nódulo nem crescia, que provavelmente nem ia crescer, e aí você tirou com medo. Ah, vão tirar de uma vez, né? Vai que vira câncer, vai que. Na base do vai que, hoje você toma remédio pro resto da vida. Seu metabolismo é deficiente o resto da vida. Louco, né? Parece uma bobagem, mas não é. E aí ele fala que no câncer de cólon há uma conotação diferente. Porque mais do que encontrar tumores precoces, ele elimina por meio da colonoscopia pólipos que eventualmente têm o potencial de se tornar malignos. Então, aqui o papel preventivo ele é importante, porque não tira o pólipo e acabou. Você não fica doente porque tirou um pólipo. Você não precisa tomar remédio o resto da vida porque tirou um pólipo. Não altera o funcionamento do intestino. Agora, no caso da tireoide, da mama e até da próstata que ele menciona aqui, se vocês puderem comprar o livro e ler, não faz diferença. Ele continua dizendo que nessa questão dessa obsessão pelo rastreamento precoce do câncer está uma atitude indolente de grande parte das pessoas que prefere fazer exames periódicos a corrigir hábitos de vida adoecedores. Isso é um tapa na cara. Tá que o pariu. Pra que eu vou parar de beber se eu faço check-up rotineiramente? Hora que achar um câncerzinho, cuida. Não é? Pois é. Ao invés de eu parar de fumar, eu vou no pneumologista regularmente. Eu faço check-up, tiro raio-x do pulmão. Gente do céu. Vou até repetir. Não, eu vou repetir, porque nós merecemos esse tapa na cara. No cerne da obsessão pelo rastreamento de câncer está a atitude indolente de grande parte das pessoas que prefere fazer exames periódicos e se submeter a essa medicina excessiva, que mais gera prejuízo e doença do que saúde. Prefere fazer exames periódicos a corrigir hábitos de vida adoecedores. É tapa na cara atrás de tapa na cara. Bom, aí ele fala da cancerofobia, que realmente é o medo da gente que faz a gente embarcar. E médico é médico, você vai discutir como é? Eu discuto, gente. Não posso falar nada não, que eu não contei pra vocês, não. Ah, gente, eu não contei pra vocês, não. Vou fazer uma cirurgia, então tô fazendo risco cirúrgico. E aí, o cardiologista, quais remédios a senhora toma? E não, aquele tantão. Aí fui falando.
Parou, virou pra mim, tão nova assim, tomei esse tanto de remédio. Falei, ainda bem que tem remédio, né, doutor? A senhora acha? Falei, uai, eu tenho uma mãe de 80 anos que toma o dobro dos remédios que eu tomo. Tá lúcida, ativa, tem autonomia. Vai muito bem, obrigada. Por outro lado, eu tive uma avó que não tomava remédio nenhum e morreu aos 56 anos de idade. São os parâmetros que eu tenho. Ficou esse silêncio constrangedor. Silêncio é constrangedor, né? Ficou esse silêncio constrangedor. Ele voltou os olhos para o computador e continuou fazendo as anotações. Me fez mais algumas perguntas, não falou nada. Gente, ainda bem que tem remédio. Se a minha mãe não tomasse esse dobro de remédio que eu tomo, ela tinha morrido igual a mãe dela, né? Com 50 e poucos anos de idade. Porque elas têm o mesmo problema. Minha avó tinha problema de tireoide também. Minha bisa, desde a minha bisa tinha papo que a gente tem na família, problema de tireoide. E tireoide mata, não sei se vocês sabem, né? Então, assim, nossa, tão nova com esse tanto de remédio? Claro, doutor, eu não tenho hábitos de vida saudáveis. Mentira. É porque como minha tireoide, no meu caso, não é nódulo, não é isso, não é aquilo, tem também. Minha tireoide é cheia de nódulos, mas médico não mandou tirar, não. Como eu tenho uma doença autoimune que ataca a minha tireoide, meu metabolismo é todo destruído, eu preciso tomar trocentos remédios. E que bom, porque eu não conseguiria manter os hábitos de vida saudáveis suficientes para suprir essa inflamação da tireoide, que é uma constante no meu organismo. Por que ele tá achando ruim? Será? E ele, falei com ele que a questão da tireoide é o Hashimoto. Sabe? Se fosse assim, eu tô com esteatose hepática, que é a tal gordura no fígado. Eu tomo 489 remédios para esteatose hepática, porque eu não consigo parar de comer carboidrato, eu só como carboidrato. Aí eu concordaria com ele. Você tá muito nova para tomar esse tanto de remédio, sendo que você pode ter hábitos de vida que vão reduzir, porque remédio, querendo ou não, ele estraga por um, melhora por um lado, estraga por outro. E realmente, né, você pode aí dar uma melhoradinha no seu hábito de vida para você dar uma reduzida nos remédios. Mas é isso que ele falou, o médico não te ouve, o médico não te conhece, não sabe do seu contexto e fica cagando regra. Numa primeira olhada, esse cardiologista que falou isso comigo tá certíssimo. Você tem que ter hábitos de vida saudáveis e reduzir. Você tá muito nova para tomar esse tanto de remédio. Mas, porra, velho, apesar de todos os pesares, foi esse tanto de remédio que tá fazendo Dona Magali, minha mamãe, beijo pra você, estar inteiraça aos 80 anos de idade. É aquilo que o doutor Guilherme falou lá no começo. O médico te conhecer, o médico conhecer seus hábitos, você se conhecer. Enfim, vamos voltar para o livro. E essa ideia que ele fala aqui no livro, de que o diagnóstico precoce aumenta a expectativa de vida, está cada vez mais controversa. Ou seja, os estudos têm mostrado que isso não
É verdade. Estudo atrás de estudo. Estudo sério. E aí fica um sentimento no paciente. Ah, eu me mutilei por nada. Mas tudo bem, o importante é que eu não tenho. Porque mutila. Gente, eu lembro de cada coisa. Eu tive muita hemorragia uterina. Muita, muita, muita hemorragia. Aí acusou que havia 4 miomas. Então vão tirar esse útero. É o seguinte: o mioma, ele tá. Aqui é o útero, né? A parte de dentro do útero, a parte de fora. Você tem mioma aqui fora, você tem mioma dentro da parede e você tem mioma dentro do útero. Esse mioma dentro do útero é o que faz você sangrar. Não nem lembro que exame que foi, deve ter sido ultrassom. Ah, tá cheia de mioma, vão tirar o útero. E eu feliz da vida, né? Porque tudo que eu queria era não menstruar mais. Eu nunca quis ter filho, então, por mim, eu teria tirado o útero muito cedo. Na primeira consulta pós-cirurgia, o médico falou: você acredita que o seu mioma não era a causa do sangramento? Falei, não, porque os meus miomas estavam do lado de fora da parede uterina. Não, mas agora já tirou, tá tudo bem, né? Falei, é. E vim embora pra casa. Passado muitos meses, talvez anos, foi que caiu minha ficha a respeito disso. Gente, eu tinha uma hemorragia que com certeza era algum distúrbio, talvez não, né, com certeza, hormonal, que ele diagnosticou errado, me mutilou, entre aspas, me mutilou à toa e ficou por isso mesmo. Até hoje não se sabe por que eu sangrei. E se havia um descontrole hormonal que me fazia sangrar tanto, também não foi ele que me fez tanta coisa na época. Caiu meu cabelo, eu quase perdi minhas unhas, uma dor muscular horrorosa, um monte de coisa que depois eu vim descobrir que era até a questão do Hashimoto também. Enfim, olha que situação esdrúxula que a gente vive. Eu não tava nem aí para tirar meu útero, mas e se fosse uma mulher nova que ainda sonhava ter filhos? Tirou meu útero à toa, porque não era o mioma que estava gerando sangramento. E aí o doutor Guilherme Santiago, né, fala isso aqui no livro, que o sentimento do paciente que acaba sendo mutilado, tirando um órgão ou parte dele, eu me mutilei por nada, porque nem era câncer, mas tudo bem. O importante é que exatamente não era câncer. Nossa, e a cabeça da gente fica assim, lembrando de tanta coisa e com medo de tanta coisa. Aí ele vem e fala gente, a falácia, a mentira dos check-ups e a cultura do excesso. E aqui ele apresenta as conclusões de estudos daquele naipe que eu contei para vocês. Há forte evidência de que check-ups aleatórios têm pouco ou nenhum impacto sobre a mortalidade por câncer. Há forte evidência de que check-ups aleatórios têm pouco ou nenhum impacto na prevenção de doenças coronarianas ou acidente vascular cerebral, o AVC.
Há forte evidência de que check-ups aleatórios têm pouco ou nenhum impacto sobre a mortalidade por qualquer doença. Gente, eu tenho tanto caso para contar para vocês. Meu sogro, queridíssimo seu Iraci, o avô do meu ex-sogro e o pai do meu ex-sogro morreram da mesma forma, com a mesma idade. Ambos na roça, ambos trabalhando, acho que estavam no alambique, 76 anos, sei lá, 77. Caiu duro no braço do filho, infarto fulminante. O avô do meu sogro nos braços do filho dele. O pai do meu sogro nos braços do filho dele, na mesma idade, pelo mesmo motivo, infarto fulminante. Meu sogro, minha cunhada, minha ex-cunhada, era advogada, muito bem sucedida, levava esse homem para fazer exame que exprimia esse homem do fio do cabelo até o dedinho do pé. E os exames ótimos. Em casa, tudo que falava que raliava o câncer, Maria Alice, mulher dele lá, fazia para ele. Ele comia aqueles besorrinhos. Ele chegava a tomar, não sei se é querosene que o povo fala, que ralei o sangue, tudo de check-up e de trem natural ele tomava para ele não infartar, para o sangue dele não ficar grosso. Me pergunta com que idade que ele morreu. A mesma do pai do avô. Pergunta o motivo. O mesmo do pai do avô. Então, assim, os check-ups e os cuidados. Nossa, tem outro caso. Quem é do Ipseng vai lembrar aquela praga daquele homem que trabalhou comigo, que eu não gostava dele de jeito nenhum, que foi assessor do Júnior, professor. Há um homem que era lá de Montes Claros, bonzinho, pipipi, pipipi, eu fazia o serviço dele, que é fé da puta, só ganhava, fazia gracinha pros outros. A família dele morria todo mundo muito cedo. Não sei se era câncer, infarto, o que que era. Eu sei que ele gastava horrores com medicina ortomolecular para ele fugir disso. E morreu cedo, igual todo mundo da família. Entende o que eu tô dizendo? Não são situações que eu ouvi, eu li num livro, não. São situações que eu vivenciei, que eu vi acontecer. E aí eu vou ler uns livros igual essas coisas aqui que o Dr. Guilherme Santiago fala. E isso é uma verdade na minha vida e no meu contexto. Não conheço quem tenha sido efetivamente salvo por um check-up. E aí, quer outro tapa na cara? Presta atenção. Abusar de pedidos de exames, os médicos, né? Abusarem de pedidos de exames, tornou-se um recurso muito usado para compensar a pouca atenção que costuma ser oferecida nas consultas médicas. Toma! Entendeu, né? Nossa, médico atencioso me revirou todinha. Eu mesmo já falei isso, gente. Nossa senhora, que médico bom. Tirei 9 tubos de sangue. Sendo que nem olha pra cara da gente. Não, tem mais um caso pra contar pra vocês. Tinha um médico conhecido meu, cardiologista, e eu acho que foi quando eu fui tirar o útero, que eu fui fazer o risco cirúrgico com ele. Eu entrei, marquei com ele, entrei e eu vi que ele, sabe,
todo seco. Falei, gente, será que esse homem não tá me enxergando? Falei, não, deixa a consulta rolar, ele é que sabe, né? Não quer olhar na minha cara, não quer conversar comigo, não conversa. E assim, 30 minutos de consulta, um risco cirúrgico. Mas escarafunchou meu histórico familiar e fez pergunta. E ele levantava, ele não olhava direto nos meus olhos, mas eu achava que ele estava me vendo, porque ele levantava a cara, voltava pro computador, anotava. Foi quase 40 minutos de consulta. Quando a consulta acabou, ele, então a senhora, e quando ele estendeu a mão para mim, para despedir, foi que ele me olhou nos olhos, falou, Adriana, é você? Falei, eu vi que o senhor, assim, fiquei na dúvida se o senhor estava sendo exageradamente profissional ou se o senhor não estava me reconhecendo. Nossa, você me desculpa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ficou aquele sentimento, porque eu achei ele um médico extremamente atencioso, porque uma consulta muito longa em que ele me deu muita atenção e que ele me fez muitas perguntas e que ele quis saber detalhadamente do meu histórico, mas ainda assim, sem me ver como uma pessoa, a ponto de não me reconhecer. Então, até quando um médico é atencioso com a gente não passa de mero objeto para eles, né? Enfim, que eu tenho mais coisa aqui que eu quero falar. Eu vou te contar, não é fácil não. O que mais que nós temos de interessante aqui? Ele fala de casos em que você tira a vesícula. E assim, quem tirou a vesícula sabe, né? Você passa mal o resto da vida. Tem gente que não, tem gente que sim. O intestino fica mais solto. Tem gente que, por exemplo, eu tenho uma amiga, Valdete, beijo pra você, parou de comer carne, ela não aguenta mais. E aí, assim, tem muito transtornos, pequenos transtornos, quando você tira a vesícula. E você sabe que continua formando cálculo mesmo sem tirar a vesícula? E você sabia que não precisa tirar a paciente assintomático, tá, gente? Porque se gerou dor, se você teve uma crise e tal, tudo bem. Mas, por exemplo, a minha tia tinha acho que 79 anos, quando no exame de rotina viram que ela tinha tinha cálculo nos rins, cálculo na vesícula. E ela não sentia nada. Para que submeter essa mulher ao risco de uma anestesia? Porque a vesícula é anestesia geral. E daí para diante, cheio de problema no intestino, porque tirou a vesícula. Precisava mesmo? Não poderia apenas acompanhar? É isso, sabe? E ele fala, na grande maioria dos casos em que você está assintomático e que encontra cálculo na vesícula em exame de rotina, na grande maioria das vezes, esses cálculos não vão te gerar problema nenhum. É assustador. É assustador. Tem muita. Ele fala dessa coisa de chuchar vitamina D nos outros e tomando vitamina D, socando vitamina D na gente. Ele fala, vai tudo pro seu xixi, seu organismo nem absorve. Ele fala aqui, ó, tem muita gente pagando caro pra urinar a vitamina D. Ai, gente, que loucura, 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 loucura. Olha isso. Essa questão de, achou um negocinho, vai fazer tomografia e você não sente nada. A radiação
ionizante emitida pela tomografia tem energia capaz de alterar as estruturas celulares. E por conta disso, seu potencial cancerígeno é muito bem definido, muito bem estabelecido. A tomografia tem um potencial certo de gerar câncer e manda um paciente assintomático fazer a tomografia para achar câncer. O paradoxo é gritante. Muita gente quer prevenir câncer se expondo a investigações potencialmente cancerígenas. É assim, é assustador. E aí, até então ele estava estapeando a cara da gente. Agora ele começa a esmurrar. Quando ele vem nos contar, e a gente meio que sabia, né? Médico recebe pela quantidade de procedimentos realizados, desconsiderando-se o resultado final do trabalho. Ai, gente. Fiquei pensando nas Unimed da vida, né? Nas Unimed da vida. O médico recebe pela quantidade de procedimentos que ele pede para o paciente, independentemente do resultado da consulta, do trabalho, do procedimento. Ele fala sobre sandice hormonal, que hoje todo mundo toma hormônio para tudo. Ele fala principalmente a mulher, que toma hormônio para ter mais libido, toma hormônio para ter mais músculo, toma hormônio para ter vitalidade, toma hormônio para isso, e que isso tem um custo que ela não percebe agora, mas que muitas vão perceber lá na frente. E a gente sabe, né, que a mulherada tá aí nas academias se entupindo de testosterona, né? Aliás, se não me engano, é ele que fala também da questão de socar testosterona em homem, testosterona baixa um tiquinho, o cara tá assintomático, é no exame de rotina e xuxa. Aliás, também eu já contei pra vocês, conheci uma moça louca pra engravidar, não conseguia engravidar. Ah, é porque seu marido tem testosterona baixa, socou testosterona no homem, nada dela engravidar. Ah, porque ele é obeso, meteu o homem numa bariátrica, que o homem passa mal até hoje de tanto reposição de vitamina, de doping, de não sei o que tem. Mete uma bariátrica no homem, não engravidou do mesmo jeito. Isso não confirma o que esse homem tá falando aqui, gente? As coisas que a gente é submetido sem a certeza do resultado, e que é aquilo que eu falo também, que os médicos falam, você tem que emagrecer por causa disso, disso, daquilo. Então, doutor, bota aí no papel, faz um relatório aí pra mim, sabe por quê? Porque emagrecer é caro. Se o senhor falar que vou parar de tomar todos os remédios, vou ficar mega saudável, se eu perder 30 quilos, eu vou investir nisso amanhã. Agora, se eu não ficar saudável, eu vou vir aqui te cobrar cada centavo. Aí eles começam a rir achando que é piada minha. Medicina não é propriamente ciência. Ela é muito mais, porque sua boa prática requer do médico uma cesta de predicados que ele não adquire no balcão científico. Sensibilidade, espírito humanitário, empatia, compaixão. Mas a ciência é, sim, a grande ferramenta que a medicina dispõe para gerar conhecimento racional. Só que a gente não quer racionalmente mudar os hábitos, né?
E aí ele fala da indústria farmacêutica. O que ele fala da indústria farmacêutica? Como hoje qualquer um publica qualquer coisa, qualquer um faz um estudo de qualquer jeito, as indústrias farmacêuticas passaram a financiar, a patrocinar revistas que publicam qualquer coisa que lhes favoreça, lhes indústria farmacêutica. E é aí que eles criam a ideia de que aquele remédio é importante para tratar isso e aquilo. A partir de estudos altamente contestáveis. Quem que nunca ouviu falar que remédio, a conspiração da indústria farmacêutica, pois é. As grandes revistas passaram a ser cada vez mais um portfólio da indústria farmacêutica. Criou-se uma boa expectativa com a chegada de novas revistas de acesso aberto, que são conhecidas como revistas predatórias, tamanha sua falta de critério para aceitar a publicação. Quem estiver disposto a pagar caro tem acesso aberto para publicar o seu estudo, por mais irrelevante e inconsistente que ele seja. E cria no mercado médico a falsa impressão de que aquele remédio é bom. A verdadeira medicina, ele fala da medicina defensiva, interessante os termos que ele usa. A verdadeira medicina defensiva baseia-se na boa comunicação, na cumplicidade e também na boa documentação que o médico deve gerar, especialmente prontuários bem informativos. Né? Tô terminando, gente. Tô terminando. Sentiu o meu olhar aqui agora? As faculdades tornaram-se extensão dos colégios. Ô, gente, eu trabalho dentro de um hospital, eu trabalho numa diretoria administrativa que funciona dentro de um hospital. E o refeitório, tem hora que parece que refeitório de quinta série. É os funcionários? Não. É os MGS? Não. São os residentes. Que fazem grupinho, tira a cadeira da sua mesa, porque numa mesa que cabem 4, querem sentar 6, 7, 8, fazendo algazarra. Você chora com a imaturidade dos residentes que almoçam no mesmo lugar que eu, ou pelo menos que eles demonstram. E aí vem o doutor Guilherme Santiago e me fala o quê? As faculdades tornaram-se extensão dos colégios e grande parte dos alunos chega ao fim do curso sem noção da postura que se espera de alguém que vai exercer uma profissão tão nobre. Te entendo, doutor Guilherme. Te entendo. E aí ele finaliza quase o livro falando dos movimentos de resistência, porque sim, ele não é o único a perceber tudo isso e a lutar contra isso, né? Então, ele fala desses movimentos de resistência. Ô, gente, e ó, quer ver? Peraí, deixa eu achar um trem aqui. Que ele fala que se pra gente um diagnóstico irrelevante já pode gerar problema, imagina para um idoso. Imagina, né? Achou um nódulo num idoso de 84 anos, assintomático. Para que você vai submeter esse idoso a uma tomografia ou a uma cirurgia?
Pois é. Se na população geral essas investigações são comprovadamente irrelevantes, como já discutido neste livro, nos idosos são mais ainda. E aí ele fala, por isso que vocês têm que comprar esse livro. E aí ele fala não só dos médicos ignorarem isso, mas também do excesso de cuidados que a família tem, que é mais prejudicial do que benéfico para o idoso. E eu já tinha ouvido fisioterapeuta falar, não carrega a sacola pesada do idoso. Muitas vezes é o único exercício que ele faz. Não impede o idoso de dar uma faxina na casa. Não facilite o andar do idoso. Ele precisa estar ali ativo e dinâmico. Mas a gente morre de medo, né? E de dó. Então, assim, ele fala inclusive sobre isso. Eu ia ler aqui um trecho, mas não vou ler não. Vocês têm que comprar esse livro, uai. E ele termina com o capítulo falando de que é proibido morrer, né? Sendo que é algo tão natural na vida da gente. Então ele conclui, morrer não é proibido, mas desrespeitar a morte deveria ser. Enfim, recomendo muito esse livro. Muito, 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 muito. Medicina Excessiva, Suas Causas e Seus Impactos, do Dr. Guilherme Santiago. Show de bola! Gostou? Não esqueça de deixar seu like e se não tiver gostado do vídeo, tudo bem, compartilha com os inimigos, combinado? Beijo, até a próxima!